Olá, gente! Nós aqui da equipe Pura Luz estamos passando para parabenizar essa nova etapa de trabalho do Márcio Chaves e reafirmar nossa parceria, trazendo nossa contribuição por meio da energia do amor, da paz, do acolhimento e da expansão. Conte conosco nesta nova etapa. Sim, tchau! Tchau! Olá, seja bem-vindo! Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia a serviço da informação, do conhecimento. Voltado para você. Voltado para a evolução, para a expansão do ser humano. No programa de hoje estamos recebendo o Regis Campos e ele vai estar conversando conosco. O bate-papo hoje é sobre essa situação no mundo. Mas antes, os nossos cumprimentos aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do Quarto Poder, que é a sociedade organizada. Regis Campos, seja bem-vindo ao programa Ao Nosso Espaço. Eu que agradeço mais uma vez aqui para conversar um pouquinho, né? Sim, sim. Nós estamos vivendo uma situação que já se passa de onde estamos caminhando para o segundo ano em que o mundo vive o enfrentamento com um vírus letal. Sim. Uma condição que aflorou o melhor e o pior no ser humano. Os seus medos, né? As suas angústias, as dificuldades, né? Mostrou o quão frágil é todo o sistema que acaba movimentando o mundo e as dificuldades enfrentadas, né? Eu costumo falar que esse momento nos fez observar mais a nós mesmos do que ao outro. E muitas vezes o egoísmo em se prevalecer, em se salvar, acaba por sobrepujar a vida do outro. Na pandemia, ela mostrou muito mais do que um vírus. Ela mostrou o raio-x do ser humano. Regis, como é que você entende isso? Foi interessante a sua colocação, porque é bem isso mesmo, né? A pandemia, ela trouxe o ser para olhar para si e se defrontar com todo um negativo denso que antigamente era colocado para baixo do tapete. Porque isso mostrou a fragilidade das relações, a fragilidade de um sistema da qual toda a comunidade já estava dentro, eu vou usar essa palavra, zona de conforto também, né? Tudo teve que ser reinventado e o homem teve que se abrir para uma nova realidade, né? E acredito até que hoje, depois de aí um ano, né, um pouco mais, está começando a se vislumbrar coisas boas dentro desse novo que se apresentou. Não em termos da doença, mas em termos do que ela gerou. Por exemplo, os home offices, né? O quanto de desperdício que uma empresa ela pode ter em manter seus funcionários presenciais. Hoje a gente vê o trabalho sendo realizado, né? Claro que ainda precisa de muito ajuste, mas tudo é custos, economias, enfim, reciclagens, né? Sim. Uma série de coisas que precisou ser adaptado para uma nova realidade da qual todo mundo foi inserido. Então é necessário pensar, é necessário filosofar, é necessário aprender, é necessário um monte de coisas
dentro desse período que a gente está vivendo. E tem pessoas que não estão sabendo lidar com isso. Esse é o problema. Nós saímos de uma realidade, como você bem disse, onde as redes sociais eram locais para que as pessoas muitas vezes expunham alguns problemas, expunham algumas coisas, mas a grande maioria expunha só coisas boas. Como se a vida fosse totalmente 100%, se não tivesse nenhuma adversidade, nenhuma situação de enfrentamento de urgência, né? Isso criava uma falsa percepção. Exato. Uma falsa visão da realidade. Sim. As pessoas viviam para a rede social. Mostrando algo da qual não era real. Não era real. Né? Muitas vezes a valorização das profissões, muitas vezes a valorização do profissional acabava sendo observada de uma forma errônea. Com a pandemia, houve uma mudança drástica em tudo isso. As dependências, o relacionamento financeiro, o relacionamento humano, ele se mostrou muito frágil, muito raso, eu diria assim. Muito raso. As pessoas não tinham ideia do que seria conviver consigo mesmo. Não tinham ideia de conviver, o que seria conviver com o outro. Sim. Porque as relações, vamos falar aqui dos matrimônios, dos casamentos, ou então das pessoas que conviviam, conviviam, um saia para trabalhar, outro saia para trabalhar, à noite se encontravam ali e dormiam, ou seja, a convivência de 4 ou 5 horas, ela passou a ser praticamente 24 horas. Sim. E aí apareceram os problemas. Os problemas. A solidão, que eram de 4, 5 horas, ela passou a se tornar de 24 horas. Sim. Por conta das atividades que a própria pessoa deixou de fazer. Deixou, né? de fazer. E se excluiu. Né? O que é interessante a gente perceber nesse movimento? Né? Algumas verdades vieram à tona. Primeiro, o ser humano é um ser sociável. Então, faz parte do bem-estar, da saúde, se relacionar. O relacionamento, ele deve existir para o ser humano. Ele deve existir, porque é no trato com a outra pessoa que a gente exerce o nosso melhor. A nossa afetividade, o nosso cuidado, o nosso asseio, a nossa preocupação ou o nosso amor. Né? O outro, as relações, na verdade, é que favorecem para o ser humano externar aquilo que ele tem de melhor. Agora, quando isso, ele se viu privado dessa relação, se ele não tinha isso, aí a coisa complicou, porque ele viu o quanto raso, como você falou, ele o quanto o isolamento para ele ficou difícil. Aqueles que tinham isso e perderam isso, na verdade, começaram a valorizar cada vez mais a relação interpessoal, né? Esses contatos. Então, na verdade, deu um nó mesmo na cabeça das pessoas, né? O isolamento. E depois de um ano, as coisas foram se adaptando dentro de uma realidade que acredito que cada um está tentando fazer o seu melhor, para justamente suprir aquela necessidade que é a básica, que é a dos relacionamentos. Então você vê hoje a família cantando parabéns pela câmera, não se vai mais, não se vai mais lá. Mas a lembrança de falar, de dizer que está com saudade, de sentir, por exemplo, a ausência física, isso foi importante. Para essas pessoas que são viscerais, talvez tinha caído na rotina. E a perda disso fez com que ela percebesse o quanto é importante estar presente na vida dos entes queridos. Então, né? Muitas vezes aquela pessoa que não falava, eu te amo, olha, eu estou com saudade. Não, isso agora se fez presente, porque ela não tem mais essa proximidade. Sim. O que antes a gente falava assim, né, na maioria, isso é bobagem, ou então eu não preciso falar. Hoje virou uma necessidade. Porque não tem mais como outra forma de se demonstrar isso. Eu preciso verbalizar isso porque eu não tenho mais o contato, eu não estou no dia a dia para externar um carinho, para abrir uma porta, Exato. Ou para fazer alguma coisa assim. Porque o que acontecia? A gente lembrava de muitas pessoas que não sabem demonstrar o que sentem. Então elas agem, né? Fazendo coisas, dando mimos, dando presente, enfim, fazendo coisinhas. Certo, né? certo. Preparar um café. Tentando. É a forma como tem de se demonstrar que o outro é importante. E sem isso, ela foi obrigada a dizer, ou está sentindo a necessidade de dizer isso, né? Para essas pessoas isso é importantíssimo, porque aumenta o valor que ela dá para aquelas pessoas da qual ela ama, que é do convívio dela.
Em contrapartida, existe um outro grupo de pessoas que se viram obrigados a conviver e perceberam, como você colocou no começo, né, quanto é frágil essa relação, porque vivem de aparência, né? Aparência. Sim, tanto das redes sociais, né? Super triste, mas botava lá a selfie num jantar, num barco, em qualquer lugar que seja. Sempre, né? nunca enchendo uma laje, nunca. sempre curtindo o melhor, Sim, né, que a sim. vida pode oferecer. E nas relações, como você falou, você conviver 4 horas por dia com uma pessoa é uma coisa, vai conviver 24 horas. Os defeitos se sobressaem, né? As deficiências, elas ficam mais evidentes. E aí você começa a perceber que você é impaciente, que você é intolerante, que você não tem E você vê tudo tanto isso no amor outro, assim. né? Sim, no O outro se torna o teu espelho, né? Sim, se torna o espelho. Todo mundo cresce, na verdade, em tempos de crise, desde que se consiga olhar com esse olhar do aprendizado para a relação. Puxa, não imaginei, porque existem rótulos, né? As pessoas colocam assim, pai, mãe tem que ser santo, é aquele amor, né, sublimado e tudo mais. Mas de repente você não tem um filho assim que é muito peralta, que cansa, né? E você tem que ficar com ele 24 horas e tem que trabalhar ali, né, em home office. E ele tá ali, né? E ele tá ali querendo atenção, com muita energia. Né? Eu esqueci o nome do rapaz agora. Ele faz umas paródias relacionadas a professores e alunos, e assim, ele foi muito feliz na reclamação num vídeo da professora com a mãe, que a mãe falava, olha, eu não sei o que eu faço com ele aqui, ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí ele vira para ela e fala, nossa, mas aqui na sala de aula ele não fazia nada disso. Nem parece ele. Ou seja, inverteu os papéis. Né? Geralmente o professor falava, nossa, olha, tá difícil em aqui. Casa ele não faz nada. Em casa não faz nada disso. Então inverteu os papéis. Inverteu essa situação. Mas as pessoas não estão sabendo lidar, na verdade, com essas mudanças. E o que eu vejo, né, e percebo é que essas mudanças elas vão ser para o novo se estabelecer. Então aquilo que nós tínhamos antes não vai voltar mais. Ou seja, não é uma nova realidade, é a realidade. É a realidade que estará se transformando para algo novo, né? Ou se adaptando para uma nova realidade. Mas eu costumo dizer que o século nos mostrou, a tecnologia nos mostrou a doença da alma, né? A depressão. Porque antigamente era uma coisa mais velada, não se falava tanto, então as pessoas, isso aí é frescura, isso aí é firula, isso aí é que está querendo chamar atenção. E na verdade, toda essa tecnologia, ela fez com que se desnudasse esse problema. A sociedade tem que olhar a questão do suicídio, a sociedade tem que olhar a questão da depressão, a sociedade tem que olhar as pessoas que acabam se isolando, que vivem no seu mundinho e que precisam de auxílio para que possam entender que o mundo é grande, e aquilo que você falou, que o ser humano é um ser sociável. Sim. Na verdade é resgatar o humano. Resgatar, né? O humano. Esse ser humano que se isola, que não fala com ninguém, ou ele vira uma máquina ou ele vira um bicho. Sim. Né? Com uma agressividade gigante, externando simplesmente um ser defensivo ali, ou, né, ele realmente assume o papel de alguém totalmente insensível e tudo mais. Então, quando a gente traz o humano, a gente está trazendo ele, em essência, para aquilo que é importante. Né? A tecnologia é importante, o trabalho é importante, mas as relações são importantes, o amor ao outro é importante, externar, né? Pensar, sim, criar soluções, né? Oferecer um vislumbre, vamos colocar assim, de passar conhecimento. Olha que ferramenta hoje ficou fantástica, olha quantos cursos estão disponíveis. Online, né? O que na verdade não era. A pandemia trouxe isso por conta das necessidades daqueles que passavam a informação.
eles sentiram falta disso. E Tinha que falar para o povo. E acabou criando também uma condição de pessoas que tinham mais tempo agora e não sabiam como utilizar esse tempo. Exato. Opa, peraí, eu vou para a internet, eu vou assistir alguma coisa. Vou assistir alguma coisa, vou aprender alguma coisa, vou produzir alguma coisa. Só que tudo é uma questão de adaptação, tudo leva tempo, né? Então, o que eu vislumbro essa realidade, ela está se formatando para um novo jeito de ser. Para um novo jeito de ser. Né? E que jeito de ser é esse? Aquele que me faz feliz. Dentro de todas essas condições. Se você nasce numa nova, igual eu costumo dizer, as crianças de hoje, elas já saem, pegam o celular, acabaram de nascer, pegam o celular, já faz uma ligação no WhatsApp, já conseguem, já criam o perfil com uma facilidade. Então, onde eu quero chegar? Para quem começar neste novo, é uma situação. Isso. Essa transição. Esse é o problema, né? Esse enfrentamento da transição, que ele se mostra bem difícil, né? Perfeito. É difícil porque está mexendo com estruturas. Quanto mais, vou colocar assim, quanto mais velha a pessoa, não idosa, porque tem idosos que têm uma mente bem, né, ativa e aberta. Mas quanto mais enrijecido, quanto mais enraizado em crenças, valores de uma sociedade que já não existe mais difícil é de aceitar o novo. E o problema é que essas pessoas vão se isolando, né? Porque elas não se sentem confortáveis no mundo que está se apresentando. E aí ela se isola, e ela fica doente, e ela se deprime, né? Ela fica saudosista por um mundo que não vai voltar mais. E aí? Cadê as pessoas para resgatá-la? Cadê a família para resgatá-la? Cadê a família para ensinar, para poder fazê-la vislumbrar esse novo que está se apresentando como uma oportunidade e não como um fim, né, de alguma coisa? Na verdade é evolução. É evolução. Né? Mas isso fica mais fácil quando a pessoa tem essa mente mais aberta para o aprendizado. Digamos que assim, não estava todo mundo zerado para essa mudança. A mudança aconteceu, as pessoas já vinham enfrentando dificuldades e elas foram potencializadas. Quem estava enfrentando uma depressão, isso foi potencializado ainda mais com essa questão do isolamento, da pandemia, do medo, da insegurança. A morte batendo na porta. Na porta, porque assim, é o vírus, é um inimigo que você não consegue enxergar. Oculto. Mas eu ouvi também, nos primeiros momentos da pandemia, eu ouvi tantas mensagens positivas com relação ao momento, que na verdade é para acalentar mesmo o nosso emocional, que ficou muito abalado, né? Com relação às perdas e muita insegurança. Sim. Mas hoje, analisando friamente, eu vejo que essas mensagens de esperança para o novo, para a reorganização do mundo, né? Para perceber o quanto frágil é a vida, que precisa de cuidados sim, né? E esses cuidados englobam tudo. Né? É físico, energético, emocional, mental, espiritual, tudo é importante, né? Para que o ser seja saudável por completo. O quanto esse momento de transição, né? De um estado para o outro, está fazendo a gente refletir e se moldar, na verdade, para essa nova realidade. Agora, os saudáveis são aqueles que têm essa mente para o aprendizado e tem que pensar mesmo, né? O que aquilo pode me trazer de bom, né? E comprar a ideia, vamos colocar assim, para evitar o sofrimento. Então, entender que a realidade mudou e que você precisa viver essa nova realidade, sem ficar se apegando ao que já não existe mais. Sim, porque aí é sofrimento. Porque quando a gente fala dessa mudança no mundo, né, e muito se fala ali muito a respeito de desencarnes coletivos, de toda uma situação, eu não imaginava que seria desta forma. Exato. A gente fala em desencarne coletivo, você fala, nossa, vai acontecer uma tragédia, um avião, alguma coisa, um trem, um terremoto, né? Mas não algo que já se entra para o segundo ano e que se mostra voraz. Eu não estou aqui querendo alardear o pânico, não, eu estou sendo realista. Mas é uma realidade. E tudo que se fala, né, se comprova que ela é uma doença, um vírus, né, ele promove ou ele se instala, vamos dizer assim, a sua voracidade, como você usou essa palavra, acontece para aqueles que têm uma frequência compatível com isso, que seria o quê? O medo, a insegurança,
né? Tudo fica potencializado e essa fragilidade emocional gera baixa imunidade, que aí potencializa o efeito do vírus. Então, tudo Agora, isso... o ser saudável, né, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, todos vão contrair o vírus. Isso é fato. Todos terão. O que diferencia são os efeitos que a pessoa sente. Aqueles que vão sentir menos são aqueles que têm esse olhar diferente por causa do estado espiritual, emocional, que leva a uma tranquilidade, ou uma paz, ou um entendimento, né, não baixando a sua resistência. Né? Nosso corpo físico, biológico, ele é pura química. Eletricidade e química, né? Sim, e magnetismo. Né? Então, nós estamos falando de hormônios que são estimulados pelos pensamentos e pelos sentimentos. Né? Essa ebulição toda vem dessa junção. Né? Vem dessa junção. Né? E aí é necessário se corrigir isso para que se minimize, vamos dizer assim, esses efeitos catastróficos. Vamos colocar assim, que algumas pessoas têm, que seria a própria morte. Né? Sim. Por conta da pandemia. Agora, pode realmente ser diferente? Claro que sim. Mas não é o diferente falado da boca para fora. É o real. Ele tem que realmente, esse ser, ele precisa ter dentro de si, né, os sentimentos e pensamentos nobres, para que a sua imunidade esteja elevada, né, com o prazer de viver. E não é da boca para fora. Porque nós estamos falando da química orgânica. E é uma coisa difícil. A rede social, eu costumo dizer que ultimamente assim, a gente abre algumas redes sociais, elas se tornaram mais locais em que a gente vai se deparar com notícias tristes, que é a realidade. Né? Então, alguém conhece alguém que perdeu alguém perdeu alguém. Sim. E você acaba vendo alguém que você conhecia, que de repente você fala, nossa, não vi há tantos anos e agora não verei mais. Olha, fulano foi acometido, ciclano se recuperou, beltrano se foi. Então você começa a perceber que à sua volta as pessoas estão deixando de existir. Sim. E isso traz um emocional muito forte. E algumas pessoas acabam intensificando isso ainda mais. Isso traz medo, isso traz reserva, isso traz... você acaba tentando se proteger, se blindar, e você se blinda no afastamento também. Sim. E no egoísmo. Olha, então vou comprar mais álcool gel para mim, eu tenho 10, mas vou comprar mais 5, que é para ter aqui. Eu vou comprar mais isso que é para ter aqui. Não, eu não vou... Você não usa máscara para não passar para o outro. Você não usa máscara para não pegar do outro. Exato. Quer dizer, para você ver que o estado de consciência ele precisa mudar. E é de dentro para fora. Né? E esse tipo de situação faz com que a pessoa comece a se perceber nessas ideias, nesses comportamentos que são puramente egoístas. Né? Como você falou, não é para evitar de passar para o outro, mas é com medo de receber. Então eu uso. Tudo bem, é louvável, vamos dizer assim, porque de certa forma protege. Mas isso mostra quem a pessoa é. Ou o que ela é, né? De fato. O que ela é por dentro. E aí, transformar isso, vamos colocar assim, esta visão, transformar esse olhar para as coisas e para o mundo, fazer com que... encontre-se, né, bálsamo dentro de toda essa turbulência, aí esse é o papel da terapia. A terapia entra dentro dessa questão para apaziguar esse ser e todos esses conflitos, porque além da perda em si, seja de coisas físicas, né, emocionais ou palpáveis, ou as perdas que ele teve de emprego, seja lá o que for, padrão social, né, tudo pode desmoronar. Né? Seja qual for a mudança que aconteceu. Seja qual for a mudança que aconteceu na vida desse ser, além da perda, ele se depara com esse olhar, e muitas vezes egoístas ou frágil, vamos dizer assim, diante das coisas. E isso é chocante, porque ele não se sente bem. Né? A terapia vai fazer com que ele compreenda esses fatos e se organize, se preparando para um futuro ou para um momento, né, para essa mudança.
Então, na verdade, é uma reestruturação física, energética, emocional e mental e espiritual que esse ser precisa ter. Mas para ele sair desse estado e ter a consciência de que ele precisa de um auxílio, que na verdade ele precisa de alguém que o dê encaminhamentos, que Sim. acabe dando instruções alternativas, ou então mostrando a ele as possibilidades, ele precisa despertar para isso. Sim. E o que a gente vê é que o movimento é justamente para, ou você vai pelo amor ou pela dor. Exato. Como sempre foi. Mas o movimento ele te encaminha mais para um afastamento, Sim. dificultando ainda mais uma visão de que, peraí, eu preciso sair desse buraco, eu preciso de um auxílio. Mas o que eu entendo, aí é a minha vivência, né? É claro que o mundo é vasto, tem pessoas com todos os níveis de consciência, né? Sim. Espalhados por tudo quanto é canto. Mas, vamos colocar assim, dentro do meio terapêutico, quando surgiu, e espiritualista, quando surgiu a pandemia, nós terapeutas espiritualistas que temos, vamos dizer assim, essa ferramenta, Sim, né? sim. Essa informação a mais. Essa informação, esse plus na história, nós não tivemos esse plus. Como você falou, ninguém sabia exatamente. A gente sabia que ia entrar numa transição, sabíamos que ia ter que mudar a consciência, sabíamos que ia ter que olhar o mundo de forma diferente. Mas não que seria dessa forma. Isso ninguém nos avisou. Ninguém comunicou nada, combinou nada, né? E nós caímos de paraquedas. E muitos terapeutas, e eu e outras pessoas, do meu convívio mesmo, conversamos muito sobre aquilo que a gente estava observando. Para justamente tentar entender. Até os terapeutas, até essa questão da terapia, ela acabou sendo afetada pela pandemia, pelo olhar da pandemia. Pelo olhar da pandemia, sim. Até porque a evolução parte daí, a expansão tem que partir daí. Sim. A terapia também tem que se adaptar, enfrentar seus medos, as suas e aí então, quando a gente fala assim, né, que existe medo, existe insegurança, nós terapeutas nos vimos nessa condição, né? E a gente teve que se deparar, poxa, eu vou botar meu conhecimento agora à tona, ou eu vou rasgar isso tudo e jogar no lixo porque não serviu, porque não me preparou? Não, vamos tirar proveito, vamos estudar, vamos ver o que nos falavam, vamos aplicar, deixa de ser aquele diletantismo intelectual, né, que é só falado e não absorvido, para poder ser vivenciado. Então, nós terapeutas tivemos que passar, vamos dizer assim, pelo processo, Sim. até de compreensão e de entendimento, para hoje chegar e poder falar para essas pessoas que realmente a gente sabe e entende o que elas estão passando. A terapia, ela mudou a sua essência, mudou a forma, mudou a maneira de se relacionar com o paciente? O que de fato você percebe a grande mudança? Mudou a forma por conta do distanciamento, né? E o brasileiro, ele é muito afetivo. Tudo é abraço, é beijo, né? Por mais que a gente não conheça 100% a pessoa, caloroso, né? É muito caloroso já da natureza, vamos dizer assim, do brasileiro. Isso teve que ser mudado, né? E isso teve que ser trabalhado em nós, para que a gente mantenha esse distanciamento, né? Mas abriu a percepção do quê? De um olhar, né? De um gesto, enfim, e da expressão falada também, né? Então, ao invés de abraçar o cliente, eu vou dizer para ele: nossa, eu estava com saudade de você, né? Sim. Bom te ver. Que bom te ver, né? E a gente percebe. Então isso abre outras oportunidades, vamos dizer assim, de compreensão do outro, que antes a gente não valorizava também, porque a gente já tinha aquilo muito assertivo e certo, enfim, né? De que funcionava daquele jeito e estava bom. É como você está numa crosta, né, seguro, pisando em terra firme, e vê ela balançar. Aquilo que é firme para você deixa de ser. Sim. E aí, como se portar diante desta mudança, daquilo que você considerava certo, imutável? Isso jamais vai mudar. Isso é a minha realidade daqui até o fim da minha vida. De repente mudou tudo. E principalmente com relação à fé. Sim. Né? Porque aqueles que tinham, vamos colocar assim, a conexão com espiritualidade e não foi avisado,
pode ter tido a sua fé abalada. Mas Sim. por quê? Ele achava que era merecedor da notícia antes dos outros. Ele é igual aos outros, ele está aqui. Não existe privilégios para a espiritualidade. Não recebi esse memorando, quer dizer... Ninguém me avisou, nem você e nem ninguém. Então é para trabalhar orgulho, é para trabalhar vaidade, é para nos defrontar mesmo conosco mesmo, diante de um espelho. E é importante essas reflexões serem feitas sim, várias vezes ao dia ou na hora que for dormir. Eu tenho que refletir sim, né? O que isso trouxe de novo, o que isso está trazendo de novo para mim. A possibilidade, eu vou tirar a questão da enfermidade e vou colocar como sendo afetadas. Sim. A possibilidade de um grande número de pessoas saírem muito afetadas desse momento? Ou, na verdade, o grande norte, o grande movimento do universo é para o contrário, para que as pessoas sejam afetadas de forma positiva? Lidar com a verdade é sempre positivo. Não mascarar, né? Não se iludir. A pessoa ser honesta, realmente admitir o que ela está sentindo, né? Por exemplo, nessa questão familiar que nós falamos, dessa coisa da convivência muitas horas, vendo como algo que não é tão agradável, Sim, né? sim. Por conta das deficiências que vão surgindo, dos vícios e etc. É preciso se olhar para esse núcleo com a verdade e se deparar com ela, para que possa ser ajustada. Porque antes o que existia posso até dizer que era uma vida mascarada. E muitas vezes inconsciente, né? Hoje é preciso se deparar com essa relação para que a pessoa perceba que ela não estava sendo autêntica e verdadeira. Para ela se deparar consigo mesmo. Deparar consigo mesmo e perceber o que ela precisa mudar. O que nessa situação familiar, por exemplo... Eu estou falando isso porque é muito comum dentro, né, das terapias e das pessoas que me procuram. O que é interessante, como nós estamos trabalhando essa questão. Independente da técnica, existe essa questão emocional que precisa ser trabalhada. Sim. Porque senão a cura não se atinge aí onde deve, né? Como a gente falou, isso é uma questão emocional e mental que precisa ser harmonizada. Esse ser, né, ele tem que ter a consciência de que ele vivia uma vida de ilusão. Ele não enxergava a pessoa que estava do lado dele. Ele não reconhecia a realidade do filho, da esposa, dos pais, porque vivia num mundo de ilusão de fato. Agora, essa é a realidade. Ele se incomoda com tais hábitos, ele fica nervoso com tais situações, ele deseja algum tipo de tempo livre para ele, né? Enfim, uma série de coisas que precisam vir à tona com clareza. Sem o aspecto do julgamento, se é certo ou errado. Sim. Aquilo é real, é importante para ele. Então ele precisa se deparar com as sombras, que a gente chama, né? Ele precisa se deparar com aquilo que o afasta da realidade. À medida que ele toma consciência e entende, né, que a minha vida então agora é essa, isso sempre foi assim, eu só não percebia, porque é isso que acontece, aí ele vai reavaliar todas essas relações e ver o que é importante. E ressignificar isso. Ressignificar. Se a esposa, o filho e tal são importantes, ok. Então, por que você está dando mais valor hoje àquilo que te deprecia nessa relação e não àquilo que valoriza essa relação? Muitas relações nascem, se fortificam e outras se encerram. Mas está tudo bem. Faz parte desse momento. Parte desse momento, que é justamente fazer com que a pessoa se sinta íntegra. Ela não vai conseguir viver novamente mascarada. Ou seja, acabou o baile de máscaras. Acabou aquele o carnaval acabou. Agora a realidade está batendo a porta. Então, e aí se a gente trouxer, né, o que a gente entendia ou conhecia do que se falava dessa transição, que era esse homem novo, autêntico, verdadeiro, honesto, tem que passar por essa peneira aí.
muito se falava assim, a Terra vai ser o realinhamento da Terra, 2012 é o fim do mundo, isso aqui, mas não se esperava algo que tivesse com tanta força e atingisse tão profundamente o ser humano. Sim. Não só por você perder um ente querido, um conhecido, uma pessoa da sua convivência, mas pela mudança no seu dia a dia, por quão frágil ficou a estrutura financeira, por quão frágil ficou observar-se milhões e milhões de pessoas numa miserabilidade, uma dificuldade. Falava-se dos planos de auxílio do governo, mas na verdade observou-se o quão maior é o número de necessitados. Sim. Se aflorou essa questão do nosso sistema de saúde, isso mundialmente falando, né? Sim. Cada país com o seu sistema de saúde ou não, e que enfrentou praticamente os mesmos problemas. Não conseguir atender, ter que escolher entre a vida e a morte, tem que escolher entre o trabalho e o não trabalho, o sustento e o não sustento. Quer dizer, houve um enfrentamento de um dos maiores, eu não sei se eu posso usar a palavra inimigo, mas acho que um dos maiores adversários da raça humana. Sim, isso é fato. Agora, tudo passa. Sim. Né? As nuvens passam. Sim. A questão é como vamos estar depois, né? É lógico que eu confio na ciência, eu confio na tecnologia, tá? De que as curas estarão chegando disponíveis para todos e etc. de uma maneira eficiente, tá? Não vou aqui entrar nessa polêmica das vacinas, mas eu acredito nessa cura, né? Senão não faz sentido, né? Trabalhar o ser de forma que a gente chama de integral, né? Física, energética, emocional, mental e espiritual. Eu estaria indo contra todas as minhas crenças, né? Então eu realmente acredito que para se viver aqui nesse plano físico, na matéria, né, no palpável, existem as soluções para esse plano. Isso vai acontecer. Mas antes é necessário se ter essa reforma, né, para que a cura de fato aconteça. Senão ela não vai acontecer. Para que se tenha realmente uma mudança de dentro para fora. O humano tem que aflorar, né? Só que é um humano, não é interessante assim, não é aquele humano de piedade ou de compaixão. Não é esse humano. Não é esse humano que se espera. É de respeito e de entendimento do outro. Entendimento do outro e da própria vida, inclusive renascimento e morte. Né? Isso veio, esse momento que estamos passando é justamente para nos confrontar com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive, né? Se eu sou um ser espiritualista, então acredito em vida após a morte, acredito em reencarnação, entendo que isso é uma lei cósmica, né? Real, então por que eu tenho medo de morrer? se eu sei de onde eu vim, se eu sei para onde eu vou, então por que a viagem me assusta? Exato. Por que eu estou me negando? Eu não quero aceitar essa viagem. Então eu não era tão autêntico assim? O que eu falava era palavras vazias? E ultimamente o que a gente percebe é isso, né? Os conselhos, tá difícil de exercer. Não, calma, é um momento. Não, pô, você está agindo como um momento? Não está. Você tem que se agir. Tá ficando. As pessoas não dá mais para falar simplesmente e não ter a ação. Exato. Você tem que. E olha o que o momento está propiciando. É justamente o crescimento. Eu vi uma vez, bem no começo também, por isso que eu falei que vieram muitas mensagens interessantes quando o medo começou a assolar, de fato, né? E ainda assola, né? Ainda assola, mas o brasileiro ele relaxou um pouco, né? O brasileiro, talvez o mundo... Ele está convivendo com o vírus, né? Começou a conviver, mas é lógico que a gente vai se adaptar a essa realidade. Eu não vou me surpreender se esse vírus não virar em rede de carnaval. Enfim, mas eu ouvi uma mensagem dizendo o seguinte, né? O pai cria, mas a mãe que educa. E hoje... é a mãe que está educando, é o planeta que está mostrando para a gente. A mãe natureza está nos educando para sermos, né, filhos saudáveis, né? Então isso faz parte da educação. As praias foram interditadas, né? E se as pessoas que passavam na orla se ativeram,
elas nunca estiveram tão limpas. Sim. Nunca estiveram tão limpas, ou seja, o quanto as pessoas acabam sujando. Isso é um detalhe apenas. É um detalhe se você parar para observar, olha tudo, como a poluição, né, o monóxido de carbono na atmosfera, tudo isso diminuiu. Tudo isso diminuiu, né, e o planeta pode respirar melhor, né? Então fica aquela pergunta, né? Peraí, qual a capacidade que nós temos de observar esses detalhes? Porque não adianta nada você, diante de um momento como esse, você não conseguir observar essas pequenas coisas, a leitura disto. Sim. A leitura do que você está representando para o planeta, da sua influência, do que você está deixando de detrito, Sim. seja emocional, seja de comportamento, seja de consumismo. Durante esse período de terapias, né, da pandemia, vamos dizer assim, onde o foco, claro que ficou um pouco diferente, né? Porque deixou-se de se trabalhar, não que não se fazia antes, mas deixou-se de... Antes o que se buscava era eliminar a dor, né? Física, enfim, a gente ia na causa e tudo mais. Mas hoje a gente está indo para uma linha mais da compreensão, da aceitação, dessa questão de olhar para a vida de forma diferente por conta da pandemia, né? Hoje, o que a gente promove no outro é esse olhar diferente. Promovemos no outro. Isso. Claro que tivemos que passar por nós, né? Sim, sim. Tivemos que ter esse olhar diferenciado e despertar no outro esse olhar para essa nova realidade que está por vir. E o quanto é bom ser assim, honesto. Ponto. Honestidade, transparência, verdadeiro. Sim. Seja com seus pensamentos, seja com os seus sentimentos, sejam com as suas crenças, enfim. E não é para nos tornarmos egoístas. Não, é para nos tornarmos verdadeiros. Isso significa que você pode ser você mesmo e mesmo assim você pode se compadecer com a dor do outro, estender a mão num momento de auxílio. Sim. Isso não quer dizer que você vai se tornar um egoísta e sair por aí, primeiro, não. Muito pelo contrário, né? Mas se isso faz parte, isso são debates, vamos dizer assim, dentro das teorias, Sim. né, filosóficas e psicológicas aí que existem no mundo. Mas eu acredito, tá? Que todo ser humano, em essência, ele é bom. Eu acredito também que todo ser humano tem dentro de si essa força criadora, essa centelha divina, com esses valores, com esse olhar e com esse potencial. E à medida que a pessoa vai se melhorando, se burilando, se trabalhando, é natural que esses potenciais do espírito, né, comecem a se manifestar. Então não existe ele ir para trás. Ele precisa reconhecer a sua fragilidade, isso já mexe com o ego dele, ele se torna humilde, mas ele supera isso. E à medida que ele vai superando isso, ele também vai compreendendo que o outro também tem isso, e ele vai acolhendo, e ele vai compreendendo, na verdade, caminhando todo mundo junto, né? Nós estamos chegando já mais no finalzinho do programa, um bate-papo gostoso. Para quem está nos assistindo, para quem está em casa e está num momento de dificuldade, está buscando auxílio, está buscando ajuda, está buscando conhecimento, está buscando luz, está buscando aquele algo mais, né, para tirar aquela dor do peito, tirar aquela angústia, aquele momento em que ele não está conseguindo ver, não vou dizer nem a luz no fim do túnel, não está conseguindo ver nem o túnel, quem dirá a luz. O que você pode dizer para essa pessoa? Primeiro, tá? É normal se sentir assim. Porque o que já se entende, já se compreende, é que o mundo está turbulento, né? E é normal se sentir perdido. Então não se sinta inferior por conta do que você está sentindo, do que você está vivendo. Segundo, buscar ajuda, né? Busque uma terapia, seja psicologia, o que te indicarem, vai chegar para você aquilo que você precisa. Vamos confiar no movimento, no universo. Então assim, aceite, né, a ajuda ou o auxílio quando chegar até você, ou busque isso, né, para que você tenha uma vida melhor. Mas não é essa vida melhor pensando só no financeiro, no status, não. É no âmago do seu ser, na sua essência, para que você seja feliz. Talvez você tenha um padrão X,
né, está perdendo esse padrão, está com medo. Mas você é feliz nesse padrão X? Vivendo essa vida mascarada? Essa é a questão. Então, vamos olhar para dentro, vamos ver o que é importante, vamos ver o que te faz feliz, vamos recordar, né, e lembrar de como você era antes, de como você está agora. Isso tudo dão referências ou caminhos para você se superar enquanto pessoa, né, e sair, vamos dizer assim, desse estado emocional denso, preocupante, enfim, de perda de vida, né, para justamente você ter a motivação, né, a estrutura psicológica, emocional e espiritual para você continuar vivendo, mas com outros padrões. Essa é a transição, essa é a nova era. E tá aí pra gente poder aprender com isso tudo. Perfeito. Né? Regis, vamos falar, antes de encerrar, vamos falar do Espaço Celebrar. Passa aí os dados pra gente, para quem quer acompanhar, assistir, para quem ouvir as suas lives. Perfeito. É interessante que esse momento de pandemia, enfim, de reclusão, fez com que a gente chegasse até as pessoas através desse mecanismo. Sim. Né? A internet, a visualização, as redes sociais e tudo mais. Então tá aí uma ótima oportunidade para você estudar, para você buscar conhecimentos, buscar uma visão diferente das coisas, né? Desligou lá aquela aula, reflita, pense, agora você está com tempo para isso. Então eu vou colocar aqui. Bom, eu sou o Regis Campos, você vai poder me procurar nas redes sociais através deste nome, né? Facebook, Instagram, e eu tenho o Espaço Celebrare, tá? O canal do YouTube, Espaço Celebrare, lá vocês vão ter lives, vocês vão ter vídeos que foram postados, ligados a conhecimentos para ajudar a pessoa a viver melhor, né? O Instagram é Regis_terapeuta. Também tem bastante informação, tá? E eu vou deixar um telefone, que também é o WhatsApp, para quem quiser uma consulta, né? E agendar a sua consulta. Então o código é 13 99 803 0787. Repetindo, 13 99 803 0787. Tá, Okay? aí, então, tá aí os telefones do Regis, né, do Espaço Celebrare, desse trabalho que ele faz, além do trabalho profissional dele, esse trabalho espiritualista também, esse trabalho de terapia holística, né, que vem aí se mostrando necessário, cada vez mais necessário, e um entendimento totalmente diferenciado naquilo que naquilo que nós verdadeiramente somos, né? Exato. Ou seja, vamos nos reinventar. Vamos nos reinventar e de forma melhor, né? De forma melhor. De forma melhor. Eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Nós vamos estar, com certeza vai participar outras vezes, a gente vai falar sobre as terapias, sobre as várias situações que podem ser abordadas dentro das terapias, né? Sim. Eu acho que isso é muito bacana. O leque é gigante, tem muita informação. E a gente precisa, essa informação precisa ser difundida. As pessoas precisam chegar às pessoas, essa forma de buscar esse auxílio para se viver melhor. Muito agradecido, que Deus abençoe, que o universo continue mantendo você sempre com essa força e com essa informação toda. Gratidão. Assim chegamos a mais um final desse nosso bate-papo, agradecendo sempre a sua audiência. Se foi bom para você, que seja bom para outros também. Propague, divulgue, passe o link, assim nós podemos contribuir para um mundo cada vez melhor. Agradecendo a Maria Clara, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.